Olá, boa noite. Aqui é mais um Papo da Ponte. E hoje a gente veio falar sobre violência doméstica. Eu sei que no vídeo passado eu falei que a violência doméstica a gente ia falar sobre mulheres, crianças, idosos, mas a gente achou interessante dividir. Então hoje a gente vai começar falando da violência contra a mulher ou contra o homem, né? A violência doméstica do casal, tá bom? Bom, gente, eu vou apresentar rapidinho aqui a nossa equipe, porque depois os terapeutas, a gente, no final a gente conversa mais um pouquinho com vocês, rapidinho. Eu tô aqui com a psicóloga Clara Werneck. Oi, gente. Com a psicóloga Jezere Zanotti. Olá. Com o psicólogo Pedro Diniz. Oi, pessoal. Comigo, Thelma. E hoje também a gente tá com a Magalu aqui com a gente, tá bom? Ela tem aqui um recado. Isso, obrigada. Um recado importante para falar. Vocês que estão no podcast, eu vou falar, tá? Porque daí vocês não vão estar vendo a gente. Então, vamos lá. Ei, moça, finja que vai fazer uma compra no app Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher. Então, o Magazine Luiza trouxe esse diferencial, ainda mais na época de quarentena, que a gente vai ver aqui que aumentou muito a violência doméstica, principalmente contra a mulher, tá? Começando, né? Depois dessa engasgada, a gente gosta sempre de conceituar, sabe? Psicólogo é um bicho que gosta de conceituar as coisas. Então, a gente começa sempre conceituando. O que é violência? Né? O que significa violência? O que é violência doméstica? E aí, a Jezere vai trazer para a gente um pouco sobre esse conceito. Bom, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. É bastante coisas, não? Porque muitas vezes a gente resume, né, como sendo só a violência física. A gente acha que quando não tem a violência física, você não sofre de mais nenhum tipo de violência vinda do seu parceiro, no caso. Que nós estamos... Eu até diria, para complementar, essa violência física e a sexual, né? Quando é aquela de não consentimento. Agora, do resto que você falou aqui, que é muita coisa, né? A gente parece até que não é que não é uma violência, né? É muito sutil, muito difícil de perceber, porque não é tão objetivo, não é tão claro. E muitas vezes a pessoa que está de fora, ela percebe com mais clareza, e a pessoa que está na relação em si, ela demora muito mais tempo para perceber. Ela geralmente é a última a perceber. E eu acho que também tem muita coisa da questão de algumas coisas a gente normalizou como sociedade ao longo do tempo. Então aí a gente não tem algumas dessas violências entendidas como violências, né, na nossa cabeça. É muita coisa cultural, né? Vem desde as antiguidades, sobre a cultura, né? Que o homem, a mulher era quase como uma propriedade do homem. Exato. Uma coisa cultural, né? Do passado.
e que hoje em dia ainda está muito presente na nossa sociedade. E aí, assim, a gente tem dados de São Paulo, tá? Por conta da quarentena do coronavírus, né, para evitar a propagação do vírus, em um mês houve 30% de aumento nos casos de violência doméstica. No dia 30/5, né, porque daí eu fui atualizar esses dados, né, no dia 30/5 a violência aumentou para 39,5%, quase 40%. Tá? Tanto o Rio de Janeiro também já indicou um aumento. Na China, triplicou os resultados. Não só no Brasil, isso é no mundo todo. E na China, né, onde começou o vírus, né? Eles ficaram de lockdown em muitas cidades. Lockdown total, né? Por isso eu acho que esse aumento mais expressivo, assim, talvez a cultura também interfira, mas é um fenômeno mundial. De uma maneira geral, né? Aqui também não tô falando sem dados, tá? Só para a gente abrir uma discussão aqui um pouquinho. De uma maneira geral, né, a gente tem ainda a maioria das culturas a mulher mais submissa, né, do que a igualdade entre os gêneros, né? De uma maneira geral, lógico que tem alguns lugares que não. Mas, né, a gente pega e você vê o quantos, olha, quantos lugares, né? Então, assim, você vê que o aumento da violência, como a Clara disse, é uma questão do isolamento. E como entender isso? Eu acho que o isolamento tem muitas razões. Tem muitas razões para esse aumento, mas principalmente porque o isolamento potencializa os problemas que já estavam anteriormente na relação. E a ansiedade, né? O estresse. Fora os novos problemas e questões que as pessoas individualmente têm que lidar. E as coisas acabam por chegar a esse ponto extremo. Mesmo que antes, aparentemente, nem estivesse numa situação assim. Você não tem aonde espairecer, né? Esfriar a cabeça, né? E aí você começa às vezes por uma besteira, né? Que na verdade, como a Clara sempre traz, assim, pelo menos para mim, né? Assim, é uma besteira, mas não é, né? Porque na verdade começa como uma besteira, mas na verdade atrás dessa besteira já tem muita coisa. É a ponta do iceberg, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria passar um vídeo, né? Primeiro que é do Instituto Maria da Penha. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem o Instituto Maria da Penha. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência doméstica durante muitos anos, quase morreu, né? E aí ela ficou até cadeirante por conta da violência. E a partir dela surgiu a Lei Maria da Penha, né? Que hoje protege mais a mulher contra a violência física, né? Não só física, mas assim, protege mais a mulher, né? Antigamente era a mulher, além de sofrer a violência, ela sentia muito medo, porque ela não se sentia nem um pouco amparada. Eu sei, gente, que vocês que estão ouvindo vão pensar, mas hoje em dia também é difícil. Hoje em dia é muito difícil ainda. A gente tem muito que melhorar, mas a gente não pode deixar de ressaltar marcos de conquistas, né? E a Lei Maria da Penha foi um desses marcos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, espera só um minuto. Deixa eu tirar. Oi, vizinho.
Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra eu poder sair e ficar perto de vocês. Pessoal, essa não é direcionada só à mulher, né? Mas é pedindo que os vizinhos denunciem. A gente vai falar isso mais para frente, tá? E aí, eu queria conversar daí, puxar um assunto com a Clara aqui, para a gente trabalhar um pouco essa questão de como identificar a violência doméstica, né? O que a gente perguntou, assim, como que é esse ciclo, né? De repente está todo mundo em casa naquela quarentena, de repente a hora que vê, agressão. Como que é isso, né? A coisa vai evoluindo gradualmente. No início da quarentena, quando as pessoas começaram a se habituar a essa nova vida, muitas vezes demoraram para internalizar o que estava acontecendo, então não foi de cara que as pessoas entraram emocionalmente em quarentena, psicologicamente em quarentena, enfim, demorou, é gradual, aí até cair a ficha. Quando cai a ficha é que as pessoas começam a realmente entrar em contato com as dores relacionadas ao que elas estão sofrendo, aquela angústia toda vai aumentando, aquelas emoções negativas que não conseguem, não tem uma vazão, não tem uma saída, vão se potencializando. E aí entram os problemas de relacionamento, tanto que teve um aumento expressivo no número de divórcios, né, também. E algumas dessas situações, quando, por exemplo, o divórcio não pode ser concretizado, né, até porque em quarentena muitas vezes realmente não tem como isso acontecer, as pessoas chegam ao extremo de partirem para uma violência doméstica, seja por parte do homem ou da mulher, mas a grande maioria das vezes é por parte do homem. O que não significa que não é pelo... Não, só para complementar. Violência doméstica pode sim ser por parte da mulher. E quem sofre, a vítima é o homem, né? Isso que você estava falando. Sim. Por mais que seja mais incomum. Por mais que seja incomum, né? Existe. E o homem tem que... a gente tem que denunciar e o homem também tem que ir atrás dos seus direitos, né? Não pode continuar sofrendo essa violência. Gisele, eu queria você o seguinte, tem um ciclo da violência, né, do agressor. Como que o agressor geralmente faz, né? Então, na primeira fase, que é o aumento da tensão, o agressor, ele emite comportamentos irritados, ameaçador, com agressões verbais, ele começa destruindo objetos da casa, não diretamente batendo na vítima, mas ele começa a demonstrar essa irritabilidade maior com a vítima. Então, peraí. Então, a primeira fase vira aquela tensão, a casa tá tensa, né? Tá todo mundo vendo que a pessoa tá fora, tá nervoso, né? Aí, a atitude da vítima, Pedro, como que a vítima fica nessa hora quando a gente vai falar aqui o agressor, o homem, tá, gente? E a vítima, mulher. Não significa, como a Clara falou, que só tem nessa sistemática. Não, pode ser o contrário também, tá? Ou podem ser duas mulheres ou dois homens, enfim. Muito bem colocado. Geralmente, a vítima vai tentar acalmar quem está causando violência. No caso da mulher, vai tentar acalmar o homem, tentar diminuir a irritabilidade dele, de alguma forma, e vai começar a se culpabilizar os acessos de raiva, da agressividade, como se fosse culpa dela própria por estar sofrendo essa agressividade. E aí vai estar sempre procurando alguma desculpa para justificar o comportamento do outro. Tá. E geralmente a mulher, nesses casos... Você quer? Desculpa, Direzê. Pode falar, Pedro.
Pode terminar, Pedro. Não, eu ia comentar que geralmente quando a mulher está sofrendo essa primeira fase da violência, né? Geralmente ela fica triste, angustiada, desiludida com o relacionamento, que está percebendo essas falhas se aparecendo, e aí geralmente tende a esconder o que está acontecendo. Tá tudo sempre bem, não tem nenhum acesso. Das pessoas mais próximas, né? Familiares, alguém. Ou dela mesma. Já E na aí, segunda- Desirê, peraí, calma lá, peraí. Desirê tá doidinha para terminar a fase aqui para acabar com o nosso papo. E aí, Desirê, o que acontece quando isso evolui? Bom, na segunda fase, que é a fase da explosão, é o ato da agressão, que pode ser a violência verbal, a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, é a explosão. E nesse momento, né, que você fala que tem as agressões, que quando acontece a explosão, você fala o seguinte, que não é só física, né? Então, Isso. assim, como seriam as outras violências? Por exemplo, moral? É quando o agressor começa a ameaçar a vítima de algum jeito, intimidar ela ou apelidar, rebaixar a autoestima dela, fazer com que ela se sinta inferior, que ela não se sinta capaz, que ela não é uma pessoa útil. Isso são formas de violências psicológicas, moral, a patrimonial, que é geralmente quando o homem tem o financeiro, né, da família, a mulher trabalha em casa e ele tem esse domínio do financeiro. Então, ele que dita o financeiro para a mulher, entendeu? Ele que controla. Ele que controla. E algumas vezes as mulheres trabalham e o marido fica com todo o dinheiro da mulher. E é ele que decide o que vai fazer com o dinheiro, né? Se a mulher está merecendo, entre aspas, né? Comprar uma blusa nova ou não, quem decide é o marido, né? Ou pelo contrário, ele libera todo o dinheiro e dessa forma ele controla. Desculpa, como? Ele libera? Ele libera todo o dinheiro, ele faz as vontades e dessa forma ele vai controlando a mulher. Com o tempo. Que ele vai se manifestando como se fosse um super protetor, um super provedor, um cuidador da família e, quando for conveniente, ele se apropria disso para controlar. Ele se apropria do poder do dinheiro, né? Daí, geralmente, são pessoas que têm... A mulher não trabalha, né? Nesse caso do que a Clara falou, e ele libera o dinheiro. Não é isso? Prover, ou se comporta como se fosse uma pessoa muito apaixonada, muito dentro da relação, e um dia a máscara cai, quando for conveniente ou quando a relação já não estiver mais tão boa assim para ele. E tem outros tipos de violência patrimonial, né? Que, por exemplo, a gente pega namorados de mulheres, né? Que passam a casa para o nome do namorado, o carro é muito comum, né? A casa às vezes é 50%, ou vão construir uma casa nova, né? E daí vai pro namorado, e daí o namorado vai embora. Então, na verdade, aquela mulher se sente usada porque o namorado veio, tirou uma grande parte patrimonial do que ela tinha, e essa era a troca, né? Ele dava carinho, dava amor e ela dava o dinheiro, né? Ao ponto de que quando não serve mais ou já conseguiu o que quer, a pessoa vai embora, né? Que é um outro tipo de violência. Porque essa violência do marido e da mulher que a gente estava falando primeiramente é uma violência mais do poder, né? De quem manda em casa, você faz o que eu quero, quem tem o dinheiro, quem comanda,
E a mulher nem pode nem sair da relação, porque às vezes ela não tem para onde ir. E às vezes não tem como se sustentar. Realmente é uma situação muito, muito, muito É delicada. muito comum isso acontecer. E daí Até culturalmente, quem está mais vulnerável a isso é a mulher. é a mulher, né? E aí, assim, a Desiree falou muito bem das questões psicológicas, morais, né? A mulher fica desacreditada pelas pessoas, né? As pessoas falam, essa aí é louca, essa daí não conta com o que ela fala, não. Psicológica, a pessoa vai perdendo, né? De acreditar em si, né? E a atitude da vítima, Pedro? O que a vítima faz nessa hora? Nesses casos, a vítima se vê sem controle da situação, né? Por exemplo, o que eu posso fazer, né, nesse momento? Está bem fragilizada por todas essas violências que aconteceu e realmente fica com medo, acho que muita vergonha também, né? E confusa com o que vai fazer, vergonha que não sabe se procura ajuda, se guarda isso para você, porque é algo que não é algo legal de se assumir, né? Não é algo que dê orgulho, né? Sim. Então, e geralmente a pessoa tende a se afastar mais da pessoa que faz a violência, ou seja, o marido ou a mulher, né? De forma a evitar sofrer essa agressão. Evita os outros contatos para evitar a agressão também, né? E aí, Desiree, o que acontece? Acontece mais alguma coisa? Acontece a terceira fase, que é a fase é? lua de mel. A chamada fase lua de mel. O que o agressor faz? Que aí o agressor fala que está arrependido, promete que vai mudar, mil maravilhas, se torna atencioso, carinhoso, faz aquela propaganda e acontece a reconciliação. Por quanto tempo, né? Promete que vai mudar, né, Desiree? Que nunca mais isso vai acontecer. Pois é. Aí é que nem no começo do relacionamento, né? Tudo são flores, tudo lindo, tô arrependido, mas até quando? Até quando acontece novamente o próximo conflito, E aí Pedro, é um ciclo. desculpa. E aí vira falei, esse ciclo, né? Isso. Exatamente. Você vê que o intuito da gente aqui como psicólogo é a vítima sair desse ciclo, né? Porque isso começa, vai desencadeando outra coisa, que vai desencadeando outra coisa. Quer ver? Qual que é a atitude da vítima, Pedro, quando está em lua de mel? A vítima vai acreditar naquilo que ela sempre quis, né? Que é a mudança do comportamento do parceiro. Tá vendo que ele tá mais amoroso, tá mais carinhoso com ela, cuidando, e aí vai acreditar que houve uma mudança verdadeira, só que com o passar do tempo, novamente a irritação vai chegar, as pequenas agressões, e aí a gente volta, como foi falado, para a questão do primeiro momento, né? E aí a pessoa fica com medo, fica confusa, porque não sabe mais do que acreditar, né? Tem aquele sentimento de ilusão, de não saber se tá o que é verdadeiro, né? O que ele fala que é verdadeiro? Gosta de mim, não gosta de mim? Tá me batendo porque gosta de mim? Porque não... É uma resistência e uma culpa, né? A mulher, ela se culpa muito, né? Porque é quase como se ele tá me batendo porque o erro é meu, né? O que ela vai se enfraquecendo emocionalmente, então isso vai ficando cada vez mais fácil de acontecer. A gente tem um ditado popular, não sei se é ditado popular, mas é o que a gente ouve muito, né? Que se aconteceu é porque mereceu, né? Se apanhou é porque mereceu, se fez não sei o quê porque mereceu. Então a gente tende a culpar a vítima em diversos casos, né? Em diversos casos, porque gosta, né? Gosta de apanhar, tem algumas coisas pejorativas aí, né? E ela já escuta muito isso também, porque o próprio agressor já fala, eu fiz isso, mas a culpa é sua, eu fiz isso porque você fez isso. Ou se ela, às vezes ela vai falar com uma pessoa de fora e a pessoa quer saber o que ela fez, porque diz, se um não quer, dois não briga, e essas frases que vão minando. E aí a vítima começa a se sentir cada vez mais sozinha.
e acreditar cada vez mais de que ela fez por merecer e que de algum jeito a culpa é dela. E que não tem jeito, né? Que não tem jeito. E aí a gente tem uma hashtag aqui de uma campanha que fala assim, ela não pediu. Né? Porque tem gente que fala assim, pediu para apanhar. Né? Fez isso, fez aquilo, pediu para apanhar. Ninguém quer apanhar. Né? E por mais que você faça alguma coisa errada, não te dá o direito de bater em alguém. Então, a gente tem que entender que isso realmente é uma violência. E por isso que é uma violência psicológica, porque a pessoa fica presa, como se fosse uma teia. Né? Tem alguns indícios aqui que a gente reservou, que a gente achou legal trazer para vocês, tanto para o vizinho, como no vídeo, tanto para os familiares e principalmente para você que está sofrendo. Sabe você que está sentindo aquela angústia, aquele medo, aquelas ilusões, achando que ele vai mudar, que o Pedro falou que a vítima, como são as atitudes da vítima? Então, é para você. E você pode ouvir esse nosso programa aqui várias vezes. Né? Então, alguns indícios. Vamos lá. Pedrão, demonstrar amor de forma exagerada. Geralmente quando acontece no início do relacionamento, onde a pessoa tá super apaixonada, se mostra como super apaixonada, né? Quer namorar logo, quer casar logo, quer morar junto logo. Tudo são flores, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, tudo muito feliz. Então é uma pressa, né? De tudo acontecer de uma forma muito rápida e muito intensa logo nesse início. Inclusive, teve um assassinato que eles estão procurando, não sei se vocês ficaram sabendo, de um delegado da polícia, se eu não me engano, em Sorocaba, com uma menina do interior que acho que era modelo, e ela, tudo maravilhoso, dessa maneira que você falou, demonstra amor de forma exagerada. Um mês foi morar com o rapaz, uma coisa assim, rápida, eles iam casar, e aí aconteceu um incidente que ela acabou morrendo, o noivo, né, levou 6 tiros, ninguém sabe ainda o que aconteceu, né? Mas a hora que você estava falando, eu me lembrei desse caso. Clara, essa questão se dedica 100% à relação. A pessoa... Que indício é esse? Nesse embalo que o Pedro trouxe, a pessoa ela para de fazer tudo que ela está fazendo, a vida social dela meio que morre e ela passa a se dedicar obsessivamente àquele relacionamento. Isso geralmente é recíproco no início e aquilo faz parecer com que realmente esteja acontecendo ali uma grande paixão, um grande sentimento, mas geralmente o abusador da relação, né, a pessoa que tem os comportamentos abusivos, ela, consciente ou não, ela está fazendo aquilo para estar mais perto, ter um controle maior da vítima, né, da outra parte da relação. Vigiar o que ela está fazendo, se apropriar das ações dela, se apropriar de tudo dela para poder, posteriormente, usar isso a seu favor, para um objetivo de controle. Para controlar. Manipular, muito bem, manipular. Nada como manipular, né? E o agressor em si manipula muito, né? Consciente ou não. Dizerê, tem um negócio aqui também que fala assim, ó. Faz uso de um falso moralismo. Isso quando quando o sujeito ele, vamos dizer, que ele queira te dar uma lição de moral. Vamos dizer, você teve uma briga com a sua mãe, e aí ele vem e fala para você, você precisa tratar melhor sua família, você não pode falar assim com a sua mãe, quando na verdade ele mesmo não fala com a mãe dele há uns 5 anos, assim, como exemplo, né, gente? Pode ser qualquer pessoa, mas ele quer te dar uma lição de moral, ele quer falar que
com ele, isso não acontece. É aquele velho ditado assim, faça o que eu faço, como que é? Não, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso mesmo. É isso aí. Né? Então ele vem colocar uma moral, ele impõe uma coisa, joga que você não faz, mas ele mesmo não faz. Né? E a mulher não percebe, a pessoa da relação não percebe isso, ela não vai atinar de, mas você, por exemplo, geralmente ela já está num estado de vulnerabilidade emocional que ela não vai ter essa percepção para reagir de imediato. A hipocrisia do outro. Geralmente, a vítima geralmente não reage, né? Geralmente, só se for uma questão extrema, talvez de vida ou morte, mas assim, talvez essas agressões assim, no dia a dia dificilmente reage. Ela vai deixar chegar um ponto. A relação vai chegar um ponto. E aí, Pedro, outro que eu acho que é um indício muito forte, né? Que eu acho que esse o pessoal tem que ficar ligado em todos, né? Já tem que... Sabe o sinalzinho de alerta? Tem que ter aquele sinal de alerta. A gente fala muito isso para doença psiquiátrica, né? Acende o sinal, né? E aqui também é a mesma coisa. Utiliza chantagens frequentes. Isso me lembra muito aquela questão do... a pessoa falando, você não vai encontrar ninguém como eu, só eu te amo desse jeito, ninguém vai te amar como eu te amei, você não é tão boa para os outros, então eu estou te dando essa chance de te mostrar esse amor, olha como você está perdendo. E aí também tem te aturar, ninguém te atura. É só eu que te aturo, ninguém mais. E tem os casos mais graves, né? Onde a pessoa finge que tá doente, finge que tem alguma coisa, finge que vai se matar para prender a pessoa perto dela, né? Inventa diversas coisas para que a pessoa sinta medo de largar aquela pessoa e se sentir culpada de largar a pessoa. Usa a culpa que a pessoa já tem, né? Então, se você for embora, eu me mato. E a pessoa tem medo do que realmente possa acontecer, né? Um medo. E depois ela vai se culpar pro resto da vida. E Clara, fala outra coisa aqui do agressor, né? Fala o seguinte, que ele se vitimiza, então ele se põe no lugar da vítima, se vitimiza sempre. Ele inverte a situação. Ele se coloca num lugar que na verdade é o outro que tá, né? Muitas vezes ele realmente numa cabeça um tanto quanto patológica no contexto, ele acha que ele é vítima, que todo mundo trata ele como menos do que ele merece, ou ela, se o caso for uma mulher, compara relações anteriores, diz que a pessoa está fazendo o mesmo, que a família já fez, que todo mundo fez, e aí a outra pessoa vai ficando com pena, na ausência de uma palavra mais adequada. Coitado! Vai se sentindo comovido e, de novo, entra a questão da culpa. Vai se culpando pela instabilidade emocional do outro, como se ela fosse responsável por isso de alguma maneira e tivesse que tomar todo o cuidado do mundo, quando, na verdade, o outro não está tomando esse cuidado. Mas, mais uma vez, a vítima não tem essas percepções práticas, assim, de perceber o que o outro está fazendo, que é bem diferente do que ele está passando. Sabe que eu vejo, às vezes, Clara, assim, o marido é bem ríspido, né? Para não falar grosso. Grosso, E aí a mulher, ela fala assim, não, sabe o que é? Que o pai dele era muito bravo. Então, foi a educação dele. Então, ele é vítima, porque o pai foi muito bravo com ele, então ele pode ser bravo com a mulher. Mas com o chefe dele, ele não é bravo, não. Com o amigo dele, ele também não é bravo. Olha, nem com policial, viu? Não é bravo, não. Ou com outras mulheres, até. Uma frase bem famosinha que a gente vê, acho que até pela internet por aí,
O Minha Ex é Maluca. Minha Ex é doida, não ouve ela não. Sempre a ex, né? Agora, você tá doido igual minha ex. O problema é sempre o outro. E Desirê, essa não sei se dá para... Olha, primeiro ele se vitimiza. Eles são ardilosos, hein? Que esse agressor agora, sabe o que ele faz? Ele desqualifica a mulher em público. Ele tenta deslegitimar todos os sentimentos dessa pessoa. Tipo, dor. Isso não é nada, ela está se fazendo de vítima. Nem deve doer tanto assim. Ou até uma coisa boa que aconteceu com ela foi promovida no trabalho, por exemplo. Aí ele fala assim, mas isso não é porque ela é inteligente, isso é porque o chefe dela deve estar querendo pegar ela. Ou, não tinha ninguém para colocar, não tinha ninguém, aí eles colocaram ela. Então, quer dizer, vai acabando com a mulher. Ele desqualifica ela o tempo todo, joga a autoestima dela lá embaixo. Uhum. E aí, Pedro, sobrou para você. Trai com frequência. Mas esse não era o cara que parou de jogar bola, que amou, que queria noivar, que queria casar, que não faz mais nada, só fica atrás da mulher, aqueles caras que fica grudado. E aí, agora trai? É um dos indícios que a pessoa, quando tem uma oportunidade, trai, e aí culpabiliza a vítima por ter traído. Você foi diferente comigo, você está mais fria, está mais distante, não está me dando tanta atenção, você está trabalhando muito, não está tendo tempo para mim, então eu tive que procurar fora, né? E a gente tem o ditado também, né, que corrobora muito com isso, né, de quando não tem em casa, vai atrás, não tem... Vai procurar na rua. Assim. E aí a gente meio que corrobora esse papel da mulher em específico, né, de procriação e sexual, né? E aí a pessoa culpabiliza a vítima por estar fazendo uma coisa errada, né, no caso. Quer dizer, a vítima, além de tudo ainda, de tudo que ela passa, ela muitas vezes sabe da traição. Sabe, muitas vezes. Né? E também é culpa dela, porque lógico que a culpa do mundo é em cima dela, né? Como disse bem a Desirê, a gente tem que se responsabilizar cada um pelos atos que faz, não se responsabilizar pelo ato do outro, né? Já seria uma boa maneira. Então, assim, outra coisa que pode acontecer também, Pedro, que assim, além de responsabilizar a mulher dessa forma, muitas pessoas, o que eles fazem? Brigam, fala, hoje eu vou sair. Eu não sei como que é isso, porque eu não brigo com meu marido para sair, mas assim, hoje eu vou sair. Aí vai lá, briga, fica naquela tensão, né? Naquela primeira fase e tal. Eu vou sair que eu não aguento mais ficar em casa. Preciso tomar um ar. Preciso tomar um ar. Daí vai tomar um ar lá com outra. Com outra. Aí mulher, some, né? não atende a ligação. E é bem capaz de começar a briga justamente para ter essa desculpa de. Exatamente, isso mesmo. É de propósito, né? É para poder sair. Então, e a mulher, ela continua naquela, ou a vítima, né? Continua naquela posição de não enxergar, de negar, de não ver, de não achar saída, né? De não ter a autoestima suficiente, porque foi minada, como a gente viu aqui sobre os indícios. Eu quero passar mais um vídeo. O pessoal do podcast talvez não vai estar entendendo muito bem os vídeos, porque nos vídeos eles colocam aqueles papéis, igual tá minha pauta aqui, ó. Coloca o papel com o recadinho, né? Então, mas é um vídeo que é bem famoso, e aí depois eu vou deixar o link para vocês, quem quiser assistir.
É só um pouquinho que eu vou pegar aqui de volta. Uhum. Onde que tá? Acho que eu fechei. É o... Essa, peraí. Aqui já começa direto. Pronto. Desculpa, gente. Vamos lá compartilhar a tela. Vamos abrir aqui. E O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Renatinho fazendo Renatice. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Olha lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só pra nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinhas. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo tá quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, bora. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda pra você, você pode lá embaixo, tá? Pra mim? Eu não pedi nada. Eu devo voltar aqui, Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Você não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Essa Tá mensagem. falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Carla. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, Acabou. o meu realmente. é do Instituto Maria da Penha. Eu vou passar, é muito legal. Eu acho legal a gente meio que descrever um pouco das cenas para o pessoal que não ouviu. Ah, legal. Entender. Então, pera só um pouquinho, Pedro. Deixa eu só abrir aqui. Bora lá. Então, eles estão começando uma reunião, né, como a gente no Zoom. A princípio, uma reunião de negócio, sendo que uma delas está muito mais maquiada que os outros. Aí a amiga pessoal dela percebe, né, que ela está diferente e que tem uma movimentação estranha atrás dela, né, que é o marido dela, já de manhã bebendo. E percebe que ela tá diferente e manda uma mensagem para ela perguntando se tá tudo bem. Aí a reunião continua e toca o telefone. Ela atende, pede para ele descer, fala que é uma encomenda para ele. Aí quando ele sai, ela tranca a porta, a amiga dela fala que tudo acabou e
E os outros 2 da reunião aparentemente não sabem o que está acontecendo, mas a amiga dela ajudou ela, chamou a polícia. Ele desceu, achando que era uma encomenda que tinha chegado, e ela tranca a porta. E era Aí, a no final, polícia. e era a polícia. Aí no final a gente vê que ela respondeu a mensagem da amiga falando que o marido dela tinha batido nela. É bem impactante, assim, porque parece muito real, né? Poderia estar acontecendo com qualquer uma de nós, né? E aí eu achei legal a gente passar esse vídeo antes de falar do apoio da família, amigos, e aqui eu vou incluir vizinhos, né? A gente poderia falar um pouco desse apoio e já falar da questão dessa ajuda, né? Da denúncia, já fazer um bem bolado aqui. E aí? Essa questão, Clara, da vítima que tem uma dependência afetiva e financeira do parceiro, né? Será que não falta apoio da família para ajudar nessa situação? O que você acha sobre isso? Muitas vezes a própria vítima, ela nem se conscientiza a ponto de passar isso para a família. Ou ela se conscientiza, também não passa para a família. Sim, mas e você não acha que tem muitas famílias que quando a vítima passa também não ajudam? Sim. Isso também é muito grave, porque a pessoa já demorou muito para conseguir externalizar aquilo e não tem a ajuda que ela gostaria, porque quem vê de fora, às vezes, não tem nem mínima evidência daquilo que a pessoa está passando. Então, mesmo a própria família da vítima vai achar que ela está exagerando, ainda mais se tiver uma relação muito boa com o parceiro ou a parceira da vítima. Às vezes nem vai acreditar, né? Não, As não vai. mulheres têm que gravar para as pessoas acreditarem. Então até que tenha acreditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Tem que meter. Tem que meter. A Magazine Luiza também tem essa propaganda. Na Magazine Luiza eles metem a colher. Vizinho principalmente, porque vizinho tá ouvindo sempre e às vezes não tem... tem medo até, né, de sofrer alguma ameaça posterior do agressor, né? Mas tem que dar um jeito de, pelo menos, tentar intervir de alguma maneira. Acho que a maneira mais correta que a gente, lógico que às vezes é um conhecido, né? Mas a maneira mais correta da gente poder intervir é denunciar. Né? A denúncia é anônima, né? Você liga 180, 190 e você faz a tua parte. Não, e às vezes também a própria família, dependendo da cultura que a vítima tiver inserida, vai naturalizar tudo que está acontecendo. Vai dizer, não, mas vai passar. Mas era assim também comigo. Com fulaninho de tal era assim. E para a pessoa, aquilo não está normal, mas ela... Você precisa agradar mais seu marido. Para as pessoas que são religiosas, que é a mulher que edifica o lar. E não pode divorciar de vossa pecado. Porque a mulher é que... Mas isso, gente, olha só. Essa questão da religião tem de tudo, como tem pessoas que não são da religião e também são ignorantes. Com certeza, não. Tem muita gente de religião que sabe que a mulher edifica o lar, mas não culpa a mulher ou não faz alguma coisa, né? Porque fica aparecendo daí, assim, eu não quero que a gente ponha rótulo, assim, o homem, eu vou falar do abusador, né? O homem abusador, ele tá doente, ele tá adoecido, tá? E ele pode estar adoecido e ter uma religião, e ele pode estar adoecido fora da religião. Pode. Só que dentro da religião, ele vai se usar do que tem a religião. Então, em vez dele culpar a mulher porque, sei lá, porque o chefe queria alguma coisa com ela, por isso que ela ganhou, ele vai falar, não, na Bíblia está escrito, e vai tirar um fragmento da Bíblia. Né? Então, em qualquer situação, ele vai manipular e vai culpar. Porque, assim, senão a gente começa, não é um... Então, por exemplo,
a gente pega lá um grupo de roqueiros. Tem homem que maltrata a mulher no grupo? Pode ter, pode não ter. Pode. É todo lugar. Pode ter ateu que maltrata a mulher? Pode. Então, assim, o problema é que quem está adoecido, na verdade, é o agressor. E ele adoece a vítima. Isso, ele adoece a vítima. Que não estava inicialmente. Que não tinha problema nenhum. O problema podia dela até foi estar, encontrar foi o mais cara. fácil. Às vezes ela podia já estar e isso facilitou. Mas Poderia, a maioria das exatamente. Ela vezes ela não poderia tem ter uma personalidade mais suscetível. assim, introspectiva, ter uma autoestima baixa, alguma coisa, e o cara vem e proporciona toda aquela, né? Tô falando de novo, hein, gente? Tô falando o cara aqui, mas poderia ser o cara e o cara, a mulher e a mulher, o Relações homem homoafetivas também. tendo a vítima, porque isso existe, como quis passar, que isso existe em qualquer situação. Eu tava achando meio polêmico trazer, mas já que a gente já tocou no assunto, da mesma forma que a família vai ter essa interferência no sentido de descredibilizar a vítima, não vou dizer que é comum, mas pode acontecer que alguns líderes religiosos de qualquer religião que seja interferir no sentido de vai orar, vai rezar, vai fazer não sei o quê para passar. Isso tem bastante. E isso é muito prejudicial porque só pode orar, pode rezar, pode seguir sua religião de qualquer forma para tentar interferir, mas é algo prático que tem que ser feito nesse caso, e algo prático é seguir essas questões de denúncia, de buscar uma ajuda profissional, porque isso está interferindo na vida praticamente, realmente. Aí você pode juntar as coisas, né? Aí, quando a Dizerê fala dessa questão de religião, aí sim é uma questão que pega muito, que a maioria das igrejas, né, elas não aceitam o divórcio. Muito menos o recasamento. Então, o que acontece? Assim, lógico que pode ter o divórcio, pode casar novamente. Tirando a igreja católica, você casa novamente, não tem problema. Mas elas lutam muito, né? E eu acho que a gente tem que lutar pelo casamento. Né? A gente, inclusive, tem terapia de família, tem terapia de casal para isso. Sim. Mas, quando uma pessoa está sofrendo uma violência, né? A gente não pode falar que a pessoa tem que continuar junto, ou tem que orar mais, ou o que você falou, Dizerê? Alguma coisa da Bíblia? Não era da mulher sábia. A mulher sábia edifica o lar. Exatamente. Então, assim, o pastor chega e fala assim, a mulher, mas é você que edifica o seu lar? Quer dizer, ele reforça que a culpa é dela. Que a culpa é dela. Também. E ele não é qualquer pessoa, ele é o pastor dela, é uma autoridade religiosa, né? É igual um católico para um papa, um rabino para um judeu, é uma autoridade religiosa. É uma pessoa que você vai confiar. Então, isso é muito problemático. Eu não sei se era isso que você queria dizer, Dizerê, que eu acho que a igreja, ela era nesse sentido, né? Era nesse sentido que eu queria chegar. Ela se apropria de intervenções que não cabe a ela fazer, né? Como se ela tivesse esse poder. E outras situações, né? A gente aqui na violência doméstica, a gente não trouxe, né? Mas me veio na cabeça agora, quantas dessas violências domésticas são de parceiros que são alcoólatras? Ou que são adictos. Que tenham alguma droga, alguma coisa. Então, assim, e aí você tá com um alcoólatra e tem alguém falando para você, não, mas você tem que orar. Né? Quando você tá com... Engraçado é o seguinte, quando você tá com úlcera, o pastor não pede para orar, pede para tomar remédio. Eu acho engraçado isso. Né? Acho que a gente podia entender que as doenças psiquiátricas, e o alcoolismo é uma delas, né? São doenças. Um dia eu falei isso no Facebook,
um facebookiano falou que, imagina, não existe doença mental. Eu falei, existe sim, é que trocaram de nome, né? Colocaram transtorno para não ficar aquela estigma, fazer o estigma, né, da doença. Então, assim, quando a gente tem um transtorno, que antigamente era chamado doença, eu gosto de falar o nome doença porque a pessoa está adoecido e precisa de tratamento, sim. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, então... Acho legal até pontuar tipo, a doença, o adoecimento como o não funcionamento típico, né? Sim. Não tá funcionando do jeito que deveria funcionar. Por isso que a gente coloca esse nome, né? E quando você não está funcionando, sua perna não está funcionando igual dos outros, você vai no ortopedista, né? Agora, quando o seu cérebro não está funcionando igual dos outros, porque exatamente a gente vê o que é saudável, tem os marcos daí, né? Tem médicos, e daí você fala, não, a vida inteira eu fui assim e não tenho problema, não tem problema. Não é que eu não tenho problema, e não tem problema. Pô, se a vida inteira você foi assim, tá perdendo muito da vida. Tem muita qualidade de vida aí para você viver melhor. Né? Então, voltando, né, assim, como que a gente busca ajuda? Bom, tem a delegacia especializada da mulher. Em cada região, né? Cada região. A pessoa pode procurar no Google alguma coisa, né? Tem muita informação, sim. Tem o 180, que é um número do governo federal, que você pode ligar para pedir informações, inclusive de onde você pode... legal. Pedir ajuda presencialmente. Na hora que eu falei do Google, eu falei, gente, mas não é todo mundo que tem Google. Mas legal. O 180 é um número nacional e que lá você pode ter muitas e muitas informações e o acolhimento necessário para você poder seguir em frente na denúncia, né? Em sair desse ciclo. Procurar as delegacias especializadas no atendimento à mulher, né? É muito importante que às vezes a mulher tem que fazer um corpo de delito, é uma delegacia que já está acostumada com esse tipo de crime, né? Porque é difícil para a mulher, né? Se sente humilhada, né? Exatamente. O que já foi muito difícil para ela chegar ali. Ou desacreditada por muita gente. Será que eles vão acreditar em mim também? Família, né? Já ninguém mais acredita, né, Jezere? Então, por que eu vou numa delegacia, né? Será que vai adiantar alguma coisa? E, nossa, eu passei por isso, eu cheguei até aqui. Que vergonha eu ter que assumir que eu cheguei até aqui. Não é fácil. Né? E às vezes você tem filhos, você tem uma família que está estruturada. Isso pega muito na hora. Né? Então, às vezes a pessoa quer se sacrificar. É o pai do meu filho, é a mãe da minha filha. Não quer, às vezes não quer nem que a filha, o filho saiba, né? Não que eles não sabem porque vive junto, mas fica aquela coisa velada, né? E a rede de apoio, gente, quem precisa ampliar a rede de apoio, quem precisa ampliar a condição dessa mulher ou desse sujeito sair dessa situação, somos nós. Somos nós família, somos nós amigos, somos nós vizinhos, né? Somos nós metendo a colher, porque violência não cabe em nenhum lugar. Então, assim, eu quero ver o dia que não é mais feio uma mulher ir procurar ajuda na delegacia porque ela sofre maus tratos. Gostaria muito de ver uma mulher indo na delegacia com a cabeça erguida, porque não é ela que está fazendo a coisa errada. Sem deixar chegar a esse ponto extremo. Que ela já tá nem chegar, mas se tiver e precisar ser um ato violento, como aquela mulher que às vezes nem é marido e mulher, teve a mulher que foi um rapaz na casa dela e ele bateu por várias horas e horas. Namorado dela. Não, eles acho que nunca tinham se encontrado. Namorado, não, mas era no virtual, né?
eu acho que uns 6 meses, tal, foram se encontrar, bateu por tinha horas e isso, horas, e aí acho que um vizinho fez a denúncia. Senão ela tinha morrido. Foi, eu acho que foi isso. Ela fingiu que tinha morrido 1 hora desmaiada para ele parar. Foi horrível, assim, quando aconteceu... Tentativa de feminicídio. Quando aconteceu foi... então, assim, nessas horas, quando a mulher vai lá, as pessoas falam, mas e daí? Conheceu uma vez, já levou para casa? Uhum. Qual é o problema, gente? E se fosse uma vez? Tem que começar a desconstruir esses estereótipos machistas. Desconstruir para a própria pessoa. Como que a gente vai dar rede de apoio para alguém se dentro da própria família casou, só casa uma vez? E aí? Exatamente. Minha filha, eu falei para você aqui só casa uma vez. Se ele não é bom para você, devia ter escolhido alguém melhor. Uhum. Quer dizer, a culpa é sempre da vítima, né? Então, a gente precisa ampliar. A gente não está ganhando nenhum merchan, tá? Com a Magazine Luiza. Eu queria deixar isso claro, mas eu adorei, assim, a Clínica da Ponte apoia a campanha que a Magazine Luiza está fazendo, né? Com esse botão de emergência e sempre a favor, né? De que a mulher busque os seus direitos, a sua igualdade. Então, isso tem coisa que a gente mostra tanta coisa negativa que a gente quer que as pessoas fiquem sabendo. Quando é uma coisa boa, então, a gente tem que mostrar 2 vezes. Estimula outros lugares a fazerem o mesmo, até porque tem surgido outros exemplos de, por exemplo, pedir uma bebida específica num bar que não existe. Ela é uma bebida código. Isso, que legal. Eu não sabia disso, Clara. Muito legal. Eu vi pela internet várias dessas, assim. Devia ter tomado nota, inclusive, mas muito já legal. vi muito por aí. Não só ao longo dessa semana estudando esse tema. Eu já vi muito por aí. E aí, assim, aí o que fica faltando sempre, que a gente deixa por último, não porque não é menos importante, é o tratamento. Exato. Né? E aí, Jezere, o que você começaria, o que você acha nessa questão do tratamento? É importante, né, para a vítima, para a mulher que revela as agressões que ela sofre. É um passo importante para quebrar aquele ciclo que a gente falou lá no começo, né, que ela fica andando em ciclo. Uhum. Então, esse tratamento vai ajudar ela a quebrar esse ciclo, ajuda a diminuir o isolamento, o isolamento e a solidão. A pessoa começa a se sentir mais incentivada, porque até então ela é desacreditada pela família, pelo parceiro, a autoestima dela tá machucada, então nem ela própria acredita em si. Então a terapia é importante para isso. Passar uma mensagem positiva, para uma segurança, autoestima, você não está sozinha, eu me preocupo com você. É um suporte, né? Isso, é um suporte. Ela precisa ser reestruturada. Tanto o amor próprio, com a autoestima, quanto o psicológico dessa mulher precisa ser reestruturado, ou do homem. E daí é muito importante nessa hora, Clara, o que você acha, assim, a mulher está passando por isso. Às vezes a mulher vem procurar a gente quando ela está passando, às vezes quando parece, fica a sensação que é aquela pessoa que ficou muitos anos presa num presídio, aí sai e não sabe o que fazer, né? E aí também procura a gente, né? A gente, eu digo os psicólogos, né? Uhum. E aí? Como tratar essa autoestima, esse amor próprio dessa mulher? É um trabalho muito difícil. Tem que ver todo o contexto dela, em que situação ela se encontra nesse momento, depois que ela saiu disso, né?
para ver delicadamente, especificamente, o que começar a fazer com relação a ela, como fortalecer de acordo com aquela mulher indivíduo ou aquele homem indivíduo, fortalecer dentro do contexto dele ou dela. E aí, Pedro? Eu acho que é isso mesmo que a Clara falou, da gente validar o sofrimento da pessoa. Acho que é a primeira coisa a gente dar crédito. Porque para chegar a esse ponto, ter essa coragem de trazer algo que a gente tenta tanto esconder, né? A gente tem que dar essa validade, ver o contexto, focar na restauração da autoestima e ver as redes de apoio que a pessoa pode ter também, né? Que a partir daí ela começa a abrir possibilidades, né? E das possibilidades ela vai para oportunidades. E depois ela começa a concretizar. Aí ela vai ressignificando, porque daí ela acredita que realmente não é, que pode mudar, que até então ela não acredita. E pode, efetivamente sempre pode melhorar e mudar. Mas é gradual, tem que ter paciência e tem que ter esperança. Pode melhorar muito. E melhora. Parece que não tem saída, mas tem saída. Eu quero deixar um apelo, né, para os abusadores. Procurem ajuda. Né? Vocês também são vítimas, não da maneira de como vocês fazem. Né? Vocês têm outra vida para oferecer para vocês mesmos, para a mulher de vocês e para os filhos de vocês. Procurem ajuda, procurem psicólogos. Né? A nossa clínica atende pessoas que fazem agressão. Não é todo mundo que atende. Né? A clínica é diferente, o tratamento é diferente. Você tem que potencializar, que é a vítima, né? Potencializar a autoestima, potencializar a questão da identidade. E o outro a gente tem que inibir. Exatamente, são né? tratamentos opostos. São tratamentos opostos, mas são tratamentos para todos. Né? Aqui a gente não tem, somos imparciais. Né? Então, a partir do momento que um agressor ele dá um passo para buscar ajuda, ele tá dando a oportunidade dos filhos não serem agressores. Eles estão tendo a oportunidade de ter qualidade de vida com a esposa deles e serem felizes. Então, o meu apelo, busque ajuda. Você não quer ser tratado por uma mulher? Não tem problema, tem homem para te tratar. Tá aqui o Pedro que não me deixa mentir sozinha. Tá? Espero que seja um episódio que me comove muito, né? E que fica... Eu já vou me despedir de vocês, dizendo do próximo episódio, mas que fica aqui: não desista, tem saída. Antes do próximo episódio, eu vou vou deixar a palavra com todo mundo e para se despedir, para falar alguma coisa. Eu tinha uma frase que está na minha cabeça agora, né? Que pode ser meio polêmica, mas eu acho que cabe. Que é o medo de quebrar a família, destruir a família, a não denunciar por sentir essa culpa de vou destruir minha família, quebrar a família. Se você está numa família em que você não se sente segura ou seguro para viver seu cotidiano, essa família já está quebrada. Então, eu acho que não seria uma desculpa. Exatamente. É só isso. Então, Clara, quer se despedir? Queria convidar vocês para o próximo episódio, para estar aqui com a gente na segunda-feira, que é
Que é dia 9. Dia 9, isso. E queria dizer que entre problematizar e naturalizar alguns comportamentos desagradáveis mesmo para a própria pessoa ou para uma potencial vítima, é melhor problematizar sempre. Ótimo. Obrigada, Clara. Ótimo. E aí, Jezere? E aí, queria agradecer a participação de todos, a todo mundo que nos escuta, falar que vocês não estão sozinhos, peço uma ajuda, se precisar, ligue no 180, que eles vão poder auxiliar vocês melhores, tem saída, basta vocês quererem procurar ajuda, tanto a vítima quanto o agressor. E é isso, até uma próxima. Obrigada, Jezere, muito bom. Então, eu vou eu vou me despedir. Gente, foi muito bom estar com vocês, sempre é muito bom. Espero que vocês estejam gostando, né? Ainda estou aguardando as sugestões, mas eu sei que vai vir. Com o tempo as coisas vão chegar. O próximo episódio, em homenagem não, quem está dando várias ideias de episódio aqui sem saber é a Clara. Ela não sabe, mas ela dá as ideias. E depois eu pego. E aí... Uma homenagem a mim. Não é bem a sua homenagem, porque você não sabe qual que é o tema. Aí você vai ficar chateada depois. Então, é você que está dando as ideias. Deu até do próximo, que depois eu vou contar. Quando for ideia da Clara, eu falo. Agora a ideia da Clara é coisa de maluco. Esse é o próximo episódio. Um bom tema. Coisa de maluco / maluca, tá? Então, pessoal, um abraço para todos vocês e até uma próxima. Até, gente. Não, peraí que tem o Pedrão. Já tem eu. Ih, desculpa. Eu vou convidar vocês para dar uma olhada no nosso blog. A gente tem diversos textos saindo por mês. A gente acabou de sair do mês de maio, então tem muito conteúdo focado às mães. Sim. Então, contando um pouquinho sobre o cotidiano da mãe, as questões que elas passam. Então, dá uma olhadinha lá. Tem outros diversos temas que podem ser do seu interesse. E a gente tem lá no site www.clinicadaponte.com.br tanto o blog, que eu comentei agora, quanto a entrevista de consulta, se você sentir necessidade de trabalhar alguma questão sua, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. É isso. Ótimo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau agora. Agora, tchau. Tchau.